Boa tarde a todos. Preparados para amanhã? Meu nome é Fabiana, dou aula de tributário aqui no curso FMB. E vamos ver se a gente consegue acertar todas as questões de tributário, né, para amanhã. Já vou dar a questão e o gabarito junto. Que beleza, não é? Não tive acesso à prova, mas tenho uma boa intuição. Algumas coisas, alguns itens da matéria são itens importantíssimos para vocês amanhã. Certo? Que vai cair na prova com certeza. Em primeiro lugar, são os impostos. Quando a gente fala sobre impostos, a pergunta é recorrente na prova. Por quê? Porque a União tem o dela, certo? Município, estados e o Distrito Federal cumula dos estados e dos municípios, perfeito? E aí, como é que a gente vai lembrar na hora da prova todos eles? Fica difícil, né? E aí a gente tem uma regrinha para lembrar na hora da prova. Quais são os impostos da União? Quantos impostos tem a União? 7. Quem dá mais? 9. Vamos lá. Para a gente lembrar que são 9, a gente tem que lembrar o seguinte. Quem é o ex-presidente da República? Lulinha. Fernando Henrique e depois o Lula. Muito bem. Quantos dedos Lulinha tem nas mãos? 9. Quantos impostos tem a União? 9. Perfeito. E aí, para lembrar quais são esses 9, vamos fazer uma regrinha mnemônica. Aqueles métodos mnemônicos, na primeira fase, são sensacionais, ajudam bastante. Vocês podem escrever na prova de vocês, na vertical, a palavra repito. E atrás delas, de cada letrinha, vocês vão colocar o I. Perfeito? E daí nós temos 6 impostos da União. Quais são eles? Primeiro, imposto de renda. Segundo, imposto de exportação. Terceiro, IPI. Quarto, imposto de importação. Quinto, ITR. Sexto, IOF. 6 impostos estão matados. Perfeito? Agora, vamos ver como que a gente vai lembrar dos outros 3. Quais são os outros 3? Impostos sobre grandes fortunas. O que mais? Impostos extraordinários. O que mais? Impostos residuais. E aqui a gente não tem que decorar absolutamente nada. É só você parar na sua prova e pensar. Atualmente, esses impostos existem? Alguém paga? Não. Todo tributo que não existe é de competência da União. Podem assinalar tranquilamente. A única coisa que você vai parar para pensar na hora da sua prova é, existe? Não. Então é da União. É assim que a gente vai lembrar a competência. Imposto sobre grandes fortunas não existe. Impostos extraordinários não existe. Certo? E impostos residuais não existe. Perfeito? Então, basicamente, é isso que a prova vai cobrar para você. Provavelmente ela te cobre um tributo da União, porque a União detém maior competência tributária. Certo? Algumas outras informações importantes. Quais são os 3 tributos criados por lei complementar? A gente só tem 3 tributos que são criados por lei complementar. A maioria deles são criados por lei ordinária. Em regra, lei ordinária. Quais são os 3 que são criados por lei complementar? Empréstimos compulsórios. Perfeito. O que mais? Impostos sobre grandes fortunas. Falta um. Impostos residuais. E a charada da prova é o seguinte. Normalmente, a gente lembra que eles são criados por lei complementar. E aí eles perguntam se medida provisória pode criar esses tributos. Sim ou não? Não. Por quê? Porque a medida provisória não pode dispor de matéria reservada à lei complementar. E assim, eu trago para vocês o perfil da prova da FGV. É um perfil multidisciplinar. Ela vai trazer um pouquinho de direito constitucional aqui no ramo do direito tributário. Perfeito? Então, tenham tranquilidade quando vocês virem uma questão que traga 2 ramos jurídicos, porque normalmente essas questões são fáceis, você vai ter que só assimilar o conteúdo de uma e da outra. Perfeito? Outro ponto importante na prova de vocês, que a FGV gosta bastante, é a parte de responsabilidade. Quando a gente fala em sujeito ativo, sujeito passivo, né, o elemento subjetivo, a gente vai ter que lembrar que quem é o sujeito passivo? O contribuinte ou o responsável.
Certo? A gente não pode pensar somente no contribuinte, tem que pensar no responsável. O que vai cair na sua prova é o responsável, não é o contribuinte. Contribuinte ou responsável? Contribuinte é aquele que realiza o fato gerador. E o responsável é aquele que não realiza o fato gerador, mas ele tem uma relação indireta com aquele fato gerador e a lei manda ele pagar. Perfeito? Por isso, ele vai entrar no lugar do contribuinte. E a responsabilidade mais pedida na prova de vocês ocorre no caso de transferência de empresa. De quem é a responsabilidade quando ocorre a venda de uma empresa? Do alienante ou do comprador? E aí, qual é a palavra mágica do advogado? Depende. Depende do quê? Cuidado, depende daquele prazo de 6 meses. Vamos verificar. O vendedor, ele continuou na exploração de atividade empresarial durante esses 6 meses? Se ele continuou, a responsabilidade é dele. Ele não vai jogar para o comprador. Perfeito? Agora, se ele cessou as atividades durante 6 meses, a responsabilidade é de quem? Do comprador. Perfeito. Então, é isso que vocês vão ter que verificar. Se durante 6 meses da data da venda, ele cessou a exploração de atividade empresarial. E aí, quando eu falo cessou a exploração de atividade empresarial, eu quero que vocês tomem cuidado com uma pegadinha batida de prova. É qualquer atividade empresarial. Não é aquela específica. Se eu tenho uma pizzaria, vendo minha pizzaria, no dia seguinte eu abro uma loja de roupas, eu não continuei na exploração de atividade empresarial? Continuei. Então, independentemente se é ou não do mesmo ramo, a responsabilidade é de quem? Minha. Então, é isso que vocês têm que dar uma olhada no prazo de 6 meses. Ok? É uma pergunta que normalmente cai na prova da OAB. Essa parte de responsabilidade. Perfeito? Tranquilo até aqui? Vamos para o próximo tópico da matéria, que é importante. Refere-se ao crédito tributário. Quando a gente fala em crédito tributário, nós temos algumas causas que modificam o crédito tributário, certo? Quais são elas? Suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Não preciso decorar todas as formas de suspensão e também não preciso decorar as formas de extinção. Raciocínio na prova de vocês é bem melhor do que a gente decorar as coisas. Porque na hora do nervoso, às vezes o que a gente decora, a gente esquece. Em primeiro lugar, vocês vão analisar a questão e verifiquem se aquela causa suspendeu o crédito tributário, ou seja, paralisou. Você tem que pensar o seguinte, o crédito pode voltar? Se o crédito tiver a possibilidade de voltar, ele está o quê? Suspenso. Ele está paralisado. E aí a gente tem o quê? Parcelamento, moratória, tudo isso a gente está vendo o quê? Que o crédito está paralisado. Um dia ele pode voltar no parcelamento? Se eu deixar de pagar uma parcela? Pode. Na moratória, terminou aquele prazo de moratória, eu vou voltar com o crédito? Sim, perfeitamente, ele volta. Liminar ou tutela antecipada. Se alguém derrubar minha liminar ou tutela antecipada, o crédito volta? Volta. Certo? Então é isso que a gente tem que analisar, não tem que decorar, a gente tem que entender. Na hora da prova fica mais fácil, e o problema é que a FGV, ela faz caso prático. Se a gente decora, a gente emperra no caso prático. Certo? E é importante isso, não só para a prova, mas para a vida de vocês. Entender o conteúdo. E extinção? Extinção significa o fim do crédito tributário. Acabou, ele não volta mais. A gente tem pagamento, a gente tem dação de bens imóveis. E cuidado, porque aqui a dação é de bens imóveis somente. A gente tem compensação, a gente tem transação, prescrição e decadência. E aí eu pergunto para vocês, prescrição e decadência tem no direito civil? Tem? Tem no processo civil? Penal? Processo penal? Trabalho? Tributário? Vocês acham que é uma matéria importante? Vai cair na prova? Óbvio. E aí a gente vai ter que lembrar, o que é decadência? Perda do direito. D de decadência, D de direito. E o que é prescrição? Perda da pretensão. P de prescrição, P de pretensão. O que é a pretensão? Pretensão é a possibilidade de eu ir às portas do judiciário reclamar o meu direito. Quando houve a prescrição, eu não posso mais ir no judiciário.
mas o meu direito existe ainda. Agora, quando há decadência, acabou o meu direito. Certo? No direito tributário, a gente tem uma certa diferenciação do direito civil. Por quê? Porque a gente vai ter que ver onde ocorre a decadência e onde ocorre a prescrição. E como ele é um pouquinho diferente do direito civil, a prova gosta de perguntar. Quando ocorre a decadência no direito tributário? Vocês sabem? Quando que ela começa? Começa a partir do fato gerador, certo? E ela vai até o lançamento. Por quê? Porque se o fisco passar mais de 5 anos da data do fato gerador até o lançamento, decaiu o direito dele de lançar. E a gente sabe que o fisco só pode cobrar a gente após o lançamento, certo? Então, ele perde o direito de constituir o crédito tributário. Esse é o direito que ele perde. Muito bem, então, decadência do fato gerador até o lançamento. E prescrição? A gente acabou de falar que a prescrição é a perda da pretensão, perda da possibilidade de ir bater as portas do judiciário. E no caso daqui do direito tributário, como que funciona a prescrição? O que o fisco pode perder? A possibilidade de entrar com execução fiscal. É essa a ação que ele tem no judiciário. Quando que começa a correr a prescrição? Começa a correr a prescrição, e cuidado com a pegadinha, porque ela corre após a constituição definitiva do crédito tributário. Certo? Por quê? Entre o lançamento e o crédito tributário, pode ter uma impugnação administrativa. E a impugnação administrativa faz o quê com o crédito? Suspende. Ele fica paralisado. Se o crédito está suspenso, a prescrição também está. Então, na realidade, ela começa com a constituição definitiva do crédito tributário. Da constituição definitiva do crédito tributário até a execução fiscal, eu tenho quanto tempo? 5 anos. É assim que funciona. Assim que a gente vai contar a regra. Então, 5 anos de decadência do fato gerador até o lançamento, 5 anos de prescrição da constituição definitiva do crédito tributário até a execução fiscal. Perfeito? Alguma dúvida? Vamos para as hipóteses de exclusão, e tem uma delas que é importante. Dentro de hipóteses de exclusão, a gente tem a chamada anistia. O que é anistia? Anistia é o perdão. Perdão do quê? Perdão das penalidades. Somente o perdão das penalidades. Perfeito? Qual que é a diferença entre anistia e remissão com 2 S's? Remissão é o perdão de tudo. Eu vou perdoar totalmente a dívida. Na anistia, eu excluo apenas a penalidade. Qual que é a diferença entre remissão com 2 S's e remissão com C cedilha? Remissão com 2 S's é perdão, remissão com C cedilha é quitação com C cedilha. Isso a gente não esquece mais. Ou seja, remissão com C cedilha é pagamento. É uma forma de extinção do crédito tributário? Sim, mas as duas são diferentes. Correto? Alguma dúvida até aqui? Então, a diferença entre remissão e anistia é importante para a prova de vocês. Quanto à isenção, a gente tem que lembrar que a isenção sempre vai estar onde? Na lei. E a imunidade? Na Constituição Federal. A imunidade ela é mais forte, então ela vai estar no nosso diploma mais forte, que é a Constituição Federal. Agora, a isenção ela é feita por meio de uma lei. E tem uma pergunta básica de prova, que é o seguinte: isenção concedida sob determinadas condições e por prazo certo, pode ser revogada antes do prazo? Sim ou não? Não pode. Imagine o seguinte: pessoas maiores de 60 anos, que ganham até um salário mínimo, não precisam pagar IPTU durante 5 anos. No 3º ano, o município se arrepende. Ele viu que ele não fez um bom negócio. Ele pode revogar? Não. Por quê? Porque a pessoa preencheu as condições e tem que esperar o tempo que ela determinou da isenção. Certo? Outro assunto importante para a prova de vocês é a parte de legislação tributária. Legislação e lei são sinônimos? Não. Cuidado. Legislação é o quê? Legislação é o gênero e lei é a espécie. Quando eu falo em legislação, eu posso estar me referindo a tratados internacionais, eu posso estar me referindo à lei, eu posso estar me referindo a atos normativos, eu posso estar me referindo a outras coisas que não a lei. Então, se falar, o tributo pode ser criado por legislação tributária? Não, o tributo deve ser criado por lei. Princípio da legalidade.
Dentro do princípio da legalidade, eu pergunto, para criar tributos, eu preciso de lei. Tem exceções? Tem exceções? Não. Para criar tributos, não tem exceção. Eu preciso de lei. Para fazer ele nascer, tem que ter a lei. Agora, para aumentar a alíquota do tributo, em regra, tem que ser por lei. Agora, a gente tem exceções, realmente. Mas é só para aumentar a alíquota. Cuidado com isso, com o joguinho de palavras que o examinador pode fazer na prova de vocês. Quais são os tributos que podem ter suas alíquotas majoradas ou diminuídas por meio de um decreto? Porque é um decreto que vai fazer isso. Vocês lembram? Importante na prova de vocês. Coloquem novamente na vertical a palavra copie. Risco C, copie. Copie. Risco C, coloque o I atrás de cada um e você vai saber quais são os impostos que podem ser aumentados por meio de decreto. Quais são eles? IOF, IPI, Imposto de Importação, Imposto de Exportação. São esses. Na hora da prova, o que é importante? Vocês já viram que está te pedindo a exceção da legalidade? Não vão para a alternativa, já coloca do lado, copia e depois você bate com as alternativas. Porque senão no final você não lembra nem seu nome. Certo? O examinador ele vai começar a te confundir. Esse é o papel dele. O papel dele é examinar. Perfeito? Então, essas são as exceções à legalidade para aumentar a alíquota ou diminuir. Para criar tributo, não tem exceção. Criar tributo é só lei que faz isso. E, normalmente, na prova, o que eles colocam? Um decreto criando um tributo. Está errado. Fere o princípio da legalidade. Temos um outro princípio importante, que é o princípio da irretroatividade. Significa, irretroatividade, que a lei não retroage para abarcar fatos pretéritos. A lei é daqui para frente? Muito bem. Porém, no direito tributário, nós temos algumas exceções. E é o que cai na prova de vocês. Quais são as exceções? Em primeiro lugar, lei manifestamente interpretativa. Se a lei vai interpretar um fato, desde que não comine penalidades, aquela lei vai retroagir. Então, em primeiro lugar, lei manifestamente interpretativa. Em segundo lugar, lei que favoreça o contribuinte ou responsável quanto à penalidade. Tá bom? É penalidade, não é? Ah, o tributo ficou melhor lá na frente, a gente vai retroagir para ele voltar e abarcar os outros fatos. Não. Somente a penalidade. Então, a multa era de 50%. Lá na frente, a multa se tornou de 20%. O que a gente vai aplicar? A multa de 20%, porque ela é mais benéfica. Aqui é basicamente aquele princípio que a gente tem do direito penal, certo? A gente só vai retroagir se for em benefício do contribuinte, mas somente no caso de penalidade. E tem uma informação importante, desde que não tenha sido discutido no judiciário e transitado em julgado. Porque se discutiu no judiciário, transitou em julgado, a gente tem a soberania da coisa julgada. A lei não vai afetar aquele fato específico. Então, imagina, ali a multa era de 50%, a gente foi discutir no judiciário, transitou em julgado, que eu tinha que realmente pagar, e a multa era aquela. Mais para frente vem uma lei que diminui aquela multa de 20%. Tem um fato lá no judiciário, transitado em julgado? Tem. O que vai prevalecer é a soberania da coisa julgada. Então, essa é a especificação que a gente tem que lembrar. E o outro princípio importante é o princípio da anterioridade. O que significa o princípio da anterioridade? Nesse momento, ninguém precisa saber conceito específico das coisas. É a primeira fase. Primeira fase, vocês têm que acertar a alternativa correta, ou a incorreta, e cuidado com isso. O que a gente tem que lembrar é que o princípio da anterioridade significa ano que vem. 1º de janeiro do ano que vem. Tem que esperar o ano que vem. Por quê? Para o contribuinte ele começar a verificar que ele vai ter que pagar aquele tributo. Alguns engraçadinhos começaram a aumentar e criar tributos quando? Dia 31 de dezembro. E o que acontecia com o princípio da anterioridade comum? Totalmente violado. E aí criaram, para combater esse tipo de conduta, criaram o princípio da noventena. Então, além de esperar o ano que vem, ele tem que esperar 90 dias. 90 dias contados de quando? Da publicação da lei. De quando a lei foi publicada, a gente vai contar os 90 dias. Às vezes esses 90 dias vão ser engolidos pelo ano que vem. Imagina, um tributo que foi aumentado em maio deste ano, 5 de maio deste ano. Quando a gente cobra? 1º de janeiro do ano que vem. Não tem 90 dias aí no meio? Então ele foi engolido, perfeito. O problema é quando o tributo ele é criado ou aumentado no finalzinho do ano.
Aí é que a gente vai ter que utilizar realmente esse princípio da noventena. E quais são as exceções ao princípio da anterioridade comum e ao princípio da noventena? A gente tem que lembrar que algumas são iguais, outras não. E o que vai cair na sua prova são aquelas que não são iguais. Porque o examinador ele vai querer novamente que você incida em erro. Então vamos lá. Quais são as exceções que eu tenho ao princípio da anterioridade comum? Nós temos IOF, imposto de importação, imposto de exportação, empréstimo compulsório de guerra e calamidade pública, e cuidado que aqui está a pegadinha da prova de vocês, empréstimo compulsório decorrente de investimento público urgente de relevante interesse nacional, não é exceção, logo ele tem que esperar o ano que vem e tem que esperar 90 dias. Agora, se for de guerra ou calamidade pública, não tem que esperar, e até é óbvio, porque se o Brasil está em guerra, o que a gente faz? Espera o ano que vem, quando todo mundo estiver morto, já, e aí a gente cobra o empréstimo compulsório. Claro que não, tudo tem uma lógica no sistema. Nós temos também impostos extraordinários, por quê? Qual é a situação que autoriza a criação de um imposto extraordinário? Novamente, guerra. O que há de mais extraordinário do que uma guerra? E aí a gente espera ano que vem de novo? Claro que não. A gente vai burlar o princípio da anterioridade. Então, a lei diz que esses tributos não respeitam o princípio da anterioridade nem da noventena. Dos dois. Pode ir imediatamente. De novo, para a gente lembrar. Imposto sobre importação, imposto sobre exportação, IOF, empréstimos compulsórios de guerra e calamidade pública e impostos extraordinários. Esses são comuns aos dois. Então, não observa nem a anterioridade comum, nem a noventena, nem os 90 dias. Agora, vamos ver os específicos. Não espera o ano que vem o IPI, a contribuição social e a CID ou ICMS combustível. Esses não esperam o ano que vem. Porém, eles vão esperar 90 dias. Certo? Esses daí não vão esperar o ano que vem, mas vai ter que esperar 90 dias. Agora, esperam o ano que vem, mas não esperam 90 dias. Ou seja, não vão esperar o princípio da noventena. Nós temos imposto de renda e base de cálculo do IPVA e IPTU. No ano passado, os nossos veículos tiveram a base de cálculo majorada, diferenciada, no finalzinho de dezembro. Quando cobrou? 1º de janeiro deste ano. Por quê? Porque a base de cálculo do IPVA não espera 90 dias. Isso a gente tem que lembrar bastante na prova, porque é pergunta recorrente. Na parte de execução fiscal, eles estão pedindo bastante alguns temas. E dentro de execução fiscal, a gente vai ter que misturar a execução fiscal junto com as causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Quando eu entro como execução fiscal, é porque alguém deixou de pagar o crédito tributário. E quando alguém deixa de pagar o crédito tributário, para eu entrar com a execução fiscal, eu preciso de um título executivo. Esse título executivo é feito através da certidão de dívida ativa. Por quê? Ele é um título executivo extrajudicial. Ele é feito somente pelo fisco, unilateralmente. O fisco não vai consultar ninguém. Ele emitiu a certidão de dívida ativa, a partir desse momento ele pode entrar com a execução fiscal. Entrou com a execução fiscal, quais são as minhas formas de defesa? Como que eu posso me defender? Em primeiro lugar, embargos, a execução fiscal. Qual que é o prazo para os embargos da execução fiscal? 30 dias. Ele é um prazo específico, por quê? Embargos da execução fiscal e a execução fiscal é regulamentada pela lei de execuções fiscais. A gente não aplica o Código de Processo Civil. Então, aqui a gente tem 30 dias. A contar de quando? Vou contar desde quando esses 30 dias? Para a gente entrar com embargos da execução fiscal, eu preciso ter o juízo garantido. Então, a gente só vai contar esse prazo de 30 dias a partir ou da penhora ou do depósito. Certo? Aí eu estou com o juízo garantido. Se eu estou com o juízo garantido, eu tenho 30 dias para entrar com embargos da execução fiscal. Pode acontecer do seu cliente perder o prazo ou ele não ter dinheiro para depositar e discutir? Pode acontecer. E aí, você faz o quê? Você entra com exceção de pré-executividade.
Exceção de pré-executividade está em qual diploma normativo? Alguém lembra? Não? Ainda bem, porque ele não está na lei. Exceção de pré-executividade é uma criação de Pontes de Miranda. Não tem prazo, não precisa depositar, certo? Não há necessidade de garantia do juízo. E a gente vai discutir matéria de ordem pública. Muito bem. Para a gente encerrar, já vimos os tópicos importantes da matéria. E agora eu quero que vocês entendam como que funciona uma prova-teste. Não adianta a gente saber simplesmente a matéria. Às vezes a gente escuta umas lendas de que pessoas inteligentíssimas não passam na prova da OAB e outras nem tanto passam. A realidade é que algumas pessoas sabem fazer prova-teste, outras pessoas não sabem. Essa é a diferença. Não é que a pessoa sabe mais ou sabe menos. Quando você realiza uma prova-teste, em primeiro lugar, você tem que saber que lá terão questões fáceis, médias, difíceis e algumas impossíveis. Que nem o examinador vai saber responder o que ele te questionou. Então, se tranquilizem, ninguém aqui tem que acertar 80 questões. Não se imponham o dever de acertar todas. Vocês têm que acertar 50% da prova. É o suficiente para passar, certo? Aqui ninguém está concorrendo com ninguém. O maior inimigo da gente é a gente mesmo numa prova-teste. Principalmente na OAB, que não tem concorrência. Sua vaga está lá. A sua carteira está lá, te esperando, só a sua aprovação. O que você vai fazer? Começou a sua prova, diante de uma questão que você está achando difícil, diante de uma questão que você não está lembrando a matéria, você vai parar e ficar olhando para a questão? Claro que não. Se você parar e ficar olhando para a questão, você vai cansando o cérebro. E aí, na próxima questão, ou na próxima matéria, que era uma matéria que você dominava, você vai errar porque você está cansado. Então, não sabe a questão? Circula e vai para a próxima. Depois, no final da prova, você volta para as questões que você circulou, somente para elas, tá bom? Porque eu sei que vocês têm uma tentação muito grande de refazer a prova, e nesse horário, sem toque, tá? Transtorno obsessivo compulsivo, de querer refazer a prova. Porque aquelas questões que você já fez, você sabia. Você só tem que refazer o quê? A que você circulou. Depois você volta, faz aquelas questões tranquilas. Eu garanto para vocês que até o final da prova, quando vocês voltarem, vocês vão ter circulado menos de 40 questões. E as questões que vocês fizeram com certeza. Vocês fizeram com o cérebro descansado. E por incrível que pareça, normalmente no fim da prova são as questões mais fáceis. Por quê? Porque você vai, às vezes, despender um tempo que não era necessário com uma questão que talvez você ia errar de qualquer jeito. Então, deixa essa por último. Se você não sabe mesmo, se tem uma probabilidade de errar, façam as que você sabe. Certo? Tranquilizem-se na hora da prova. Conhecimento, todo mundo tem. Vocês estudaram 5 anos para isso. Vocês fizeram cursinho, são pessoas esforçadas, estão aqui neste sábado, quando tem muita gente brincando, dançando, dentro da sua família. Tenho certeza que aqui todo mundo despendeu um tempo para estudar, ou pelo menos tentou, porque todo mundo trabalha, ninguém vive só estudando. Então é importante que vocês tenham essa consciência de que conteúdo vocês têm. Todo mundo aqui tem possibilidade de passar com glória na prova da OAB. O problema é o nervoso. E aí o nervoso vocês vão ter que controlar. Porque essa é a primeira situação de ansiedade que vocês vão ter na carreira de vocês. Depois a gente vai mudando. Depois que pegou a carteira da OAB, a gente vai fazer nossa primeira audiência. Da primeira audiência a gente vai fazer a arguição oral. Numa arguição oral você também fica nervoso. E você não tem possibilidade de reler a questão. Vai ter que ser na hora. Depois você tem que contar para o cliente que você perdeu a ação dele e que ele vai ter que pagar os honorários da parte contrária. Então, tudo vai ficando mais difícil. Vocês têm que aprender a controlar esse tipo de ansiedade. E podem ficar tranquilos, conteúdo vocês têm. O que a prova está querendo não é te testar, a prova não é um monstro para cima de vocês. A prova, na realidade, é só uma aptidão para vocês não se tornarem advogados como a gente vê aí fora, né? E a nossa imagem, às vezes, é denegrida por alguns raros profissionais que deixam a desejar. E eu tenho certeza que vocês estão capacitados, serão excelentes colegas de profissão, minha e de todos vocês, certo?
Amanhã, tranquilidade, eu vou estar na porta na hora da saída. Espero que vocês venham e me falem que caíram todas essas questões na prova de vocês, e que vocês acertaram não só as minhas, mas todas, e acertaram o suficiente para passar. Ninguém aqui tem que ficar, eu quero acertar 60, eu quero acertar 70, todo mundo quer, porque o ego faz bem, né? Mas o importante é acertar 50%. Passou? Próxima etapa, segunda fase, depois passou, próxima etapa vai buscar sua carteira da OAB, vai advogar e ganhar dinheiro. Perfeito? Que aqui todo mundo quer advogar e ganhar dinheiro. Justiça a gente deixa para Deus. Não é verdade? A gente é advogado. A gente quer o quê? O melhor para o cliente. Ok? Então, amanhã, eu quero ver todo mundo saindo bem da prova e também entrando tranquilamente. Não vão dormir tarde, já separa tudo que tem que separar. E sai bem antes para ir para a prova. Que se o metrô parar, se pegar trânsito, aquilo ali já vai te gerar um mal-estar, uma ansiedade desnecessária. Chega na prova, tudo que puder te perturbar, você deixa de lado. Qualquer pessoa que vier te perturbar naquele momento, sai de perto. Porque antes da prova tem uns eixozinhos que gostam de atrapalhar a gente, não é? Tem gente que gosta de vir, falar de matéria que nunca viu, ainda explica errado, desestrutura você na sua prova. Então é melhor não conversar com ninguém antes da prova, certo? Leva a sua matéria, vai lendo, fica tranquilo, que a prova está garantida amanhã. Perfeito? Então, boa prova a todos vocês. Eu vou estar torcendo. Não posso ir no bolso de vocês, porque eu não entro, sou um pouco grande. Se eu pudesse, eu iria. Mas, infelizmente, não dá. Agora, é com vocês nesse momento. E eu acredito que todo mundo aqui tem potencial e vai muito bem amanhã. Tranquilizem-se na hora da prova. Lembrem-se de mim. Se achar uma questão que está difícil, vai para a próxima, porque a próxima é sua. Não precisa acertar 80. Pensa nisso na hora da prova. Não se cobrem. Mais do que vocês precisam. É 50%, 50%. Tá bom? Boa prova para vocês. E amanhã a gente se encontra.